E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel da Food Delivery e nesse vídeo aqui, hoje, eu quero falar para você sobre as particularidades, né, e também as opções de logística que a gente tem para redes de estabelecimento. Então, lembrando que não é somente um único estabelecimento, aqui a gente vai falar quando você tem uma rede e pode ser, de repente, 3, 4, 5 estabelecimentos, geralmente ali na mesma cidade. Então, você pode ter uma rede de franquia, uma rede de restaurantes, não importa muito. Mas vamos abordar aqui, né, qual que são as opções para redes, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu quero te falar que assim, existem duas opções quando você tem uma rede de estabelecimentos, tá? E aqui na minha opinião, né, tem uma opção que é melhor, né, mas ela também tem prós e contras, né? Então eu quero te falar também dos problemas dessa opção que eu julgo pior, certo? E aí, na verdade, no final das contas é você que vai avaliar o que é melhor para o seu estabelecimento ou, na verdade, para a sua rede de estabelecimentos. Tá bom? Então vamos lá, quais as opções que a gente tem? São duas opções, tá, gente? Então eu vou chamar de logística independente e vou chamar de logística centralizada, tá? E aí eu vou explicar o que são as duas coisas e vou começar falando da qual que eu acho que é pior e qual que eu acho que é melhor, e aí eu vou explicar os problemas, tá bom? Vamos começar aqui então pela logística independente. O que é uma logística independente? Esta é aquela logística onde você tem uma equipe de motoboys para cada estabelecimento que você tem da sua rede. Tá, vou dar um exemplo muito simples. Você tem aí uma rede de 3 lojas, né, ou 3 restaurantes, e aí você tem 5 motoboys ali em uma loja, mais 5 motoboys em outra loja e mais 7 ou 10 motoboys em outra loja. Né? Por que independente? Porque a logística dessas lojas, elas não se falam, não tem nenhum tipo de integração. Então, cada equipe cuida ali das entregas da sua única loja e acabou. Então, é como se fosse uma logística, né, de um único estabelecimento. Então ela é totalmente independente, tá legal? Agora a gente vai para o segundo tipo de logística, que é a centralizada. O que seria essa logística centralizada? A logística centralizada é quando você tem ali, por exemplo, as suas 3 lojas, certo? Que são os 3 estabelecimentos, mas a sua equipe de entregadores ela é centralizada. Então, você pode às vezes ter uma base, né? Algum lugar onde ficam os seus entregadores, ou mesmo eles podem ficar circulando ali na região, mas aquela equipe de entregadores ela é centralizada porque ela vai atender, né, todos os estabelecimentos. Então, nesse modelo, os estabelecimentos, na verdade, eles solicitam as entregas para uma central, né? E aí aquela equipe de entregadores, o entregador ali, ele pode atender vários estabelecimentos. Então, às vezes, ele pega uma entrega desse estabelecimento, faz a entrega, volta para a base, pega a entrega de outro, às vezes pega 2 entregas ali, dos 2 estabelecimentos e leva para o cliente, né? Faz a rota e termina. Então, isso é a equipe centralizada. Agora, provavelmente você deve estar me perguntando, qual que é a opção pior e qual que é a opção melhor, na sua opinião, Daniel? Eu vou te falar agora. Então, assim, a opção de logística independente, ela é a pior, na minha opinião, porque ela não é otimizada e ela tem também outros riscos, outros problemas que eu vou falar aqui para você agora. E a opção melhor, obviamente, na minha visão, é a opção centralizada. Também vou falar as vantagens dela e também vou falar prós e contras, né? Eu vou ser bem sincero aqui com você, tá bom? Então vamos lá, quais são os problemas de uma logística independente? Tá? Primeira coisa é que assim, hoje a gente sabe que quando você tem uma equipe própria de motoboys, poucas vezes, né, não são todos os restaurantes que fazem, mas obviamente existem, que registram, né, os seus entregadores com modelo CLT. Então a gente vê que é muito comum às vezes você trabalhar com uma cooperativa e mais comum ainda, talvez o modelo aí predominante, é você trabalhar com entregadores autônomos, né, que são MEIs, né, e aí eles podem emitir nota ou não, mas esse eu diria que é o mais comum, né. Qual que é o problema? Quando você tem uma logística independente, a primeira coisa que você tem que entender é essa questão quando você trabalha com motoboy MEI, né? Então isso aumenta um pouco mais o seu risco. Por quê? Porque aquele motoboy, né, ele começa aí sempre no seu estabelecimento, né, todo dia. Às vezes ele se reporta para a mesma pessoa, né? Às vezes ele vai ali no mesmo horário, né, pegando as mesmas entregas. Então isso começa a aumentar um pouco, né, o seu risco em termos de processo jurídico, porque você tem ali um cara que é autônomo, né, e ele está indo sempre no mesmo estabelecimento, todo dia, em tal horário, então isso começa a caracterizar um pouco o vínculo. Então isso é uma coisa, obviamente, que você tem que ter cuidado, né? E um outro ponto também é que essa logística ela não é otimizada. Tá? Então imagine assim, você tem uma rede de 3 estabelecimentos, né, que é o exemplo que eu estava dando. E aí você tem 5 motoboys aqui, 5 motoboys na segunda unidade, mais 5 motoboys na terceira unidade.
a gente sabe que o movimento das unidades, ele é diferente, né? Então pode ser que um fim de semana você tenha uma unidade ali numa região que esteja bombando, né? Então vai faltar motoboy ali para aquela unidade. Então aqueles 5 motoboys não vão dar conta, né? Só que enquanto isso, você tem ali de repente uma outra unidade que o movimento está fraco, né? E o motoboy está ali parado, esperando entrega, não tem entrega. Então isso é uma desvantagem. Como essas unidades elas não compartilham a mesma equipe de motoboy, elas não se conversam, você tem esse problema de demanda. Então em algum lugar ali, em alguma unidade você está com motoboy ocioso, em outra unidade você está com falta, com escassez de motoboy, porque está bombando de entregas, né? Então isso é uma característica dessa logística independente que ela naturalmente ela não é otimizada. Agora, eu quero falar um pouquinho da logística centralizada e porque esses problemas que eu acabei de falar, eles não existem, né, ou eles são minimizados nessa logística centralizada, tá bom? Então, assim, com a logística centralizada, né, então quando você tem vários estabelecimentos e você tem uma equipe centralizada, né, você tem o volume da logística como um todo ali, contando de todas as unidades. Então, o seu entregador ali, ele pode estar trabalhando ali para vários estabelecimentos, em vários horários diferentes. Então, se faltar um entregador ali na sua equipe central, né, imagine que você tem uma equipe de 15 entregadores, 20 entregadores. Se faltar um, de repente você não sinta tanta falta, né, porque a equipe ali ela meio que vai se balancear, mas é diferente quando você tem uma logística independente, que às vezes você tem 5 entregadores e faltou um, aí já é diferente. Para aquela unidade, aquela falta, ela tem um peso maior, tá? Então, uma outra coisa também é que na equipe centralizada, né, o seu entregador, ele fica trabalhando para vários estabelecimentos, então um dia ele pode faltar, pode mandar um amigo, então isso resolve um pouco, né, ajuda a reduzir aquela questão do risco trabalhista que eu falei para você, porque na verdade você tem uma equipe central, como se fosse um ponto, né, uma base de entregadores, né, e aí naqueles entregadores, às vezes a maioria dos entregadores vão trabalhar, outros dias outros não vão trabalhar, eles vão atender vários estabelecimentos, então você não tem um entregador indo sempre no mesmo dia, na mesma hora, naquele mesmo estabelecimento, então um dia ele pega entrega de um estabelecimento, outro dia ele pega entrega de outro estabelecimento, né, no mesmo dia na verdade ele pode pegar várias entregas de vários estabelecimentos, né? É importante na logística centralizada você também ter um método de o entregador ele poder ver um serviço, ver uma entrega, às vezes aceitar, às vezes rejeitar aquela entrega. Então isso ajuda muito também na questão do risco, né, jurídico, vamos dizer assim. E o grande, vamos dizer, onde a logística centralizada ela brilha, né, é que essa questão da otimização desse segundo problema que eu falei da logística independente. Então na logística centralizada você já não tem esse problema, porque imagine assim, naquela logística independente onde você tem 5 motoboys para cada estabelecimento, você iria pegar esses 15 motoboys ao todo, né, e colocar numa equipe centralizada. E aí essa central iria atender as solicitações de corrida de todos os estabelecimentos, certo? E aí essa equipe, ela ia basicamente se distribuir ali na demanda que você tem na sua rede como um todo, né? Então se você hoje tem uma unidade, né, um estabelecimento que está bombando de entrega, naturalmente ia ir mais entregadores para lá, né? E aquele estabelecimento que de repente não está bombando tanto, ele ia demandar menos entregadores. Então você tem uma otimização maior da sua logística quando você trabalha com uma logística centralizada. Agora, você provavelmente está se perguntando aí, né? Legal, a logística centralizada parece ser uma boa coisa, mas tem problema também. Qual que é o problema de uma logística centralizada? Tem sim, e eu vou falar agora para você. Na verdade, não é exatamente um problema. O ponto é que a logística centralizada ela é mais complexa de se gerenciar, entendeu? Porque quando você tem uma equipe de motoboy ali no estabelecimento, os entregadores eles fazem entrega, volta para o estabelecimento, organiza uma fila ali e não tem muito segredo, né? Então é uma gestão de logística um pouco mais simples. A logística centralizada já é diferente, porque você tem que ter uma central, né? Você tem 3 estabelecimentos ou mais solicitando entregas para essa central. Então eles têm que solicitar de algum jeito, você precisa de, sei lá, telefone, WhatsApp, ou você precisa de um aplicativo, como o da Food Delivery, por exemplo, que a gente tem produto para isso, né? Então ela é mais difícil de você implementar, né? E aí você acaba tendo o ônus, né, de ter uma complexidade a mais. E aí qual que é o ponto? A logística centralizada ela fica bem mais difícil de você implementar sem uma ferramenta, tá? E aí falando um pouco da Food Delivery aqui, a gente tem aqui uma plataforma que a gente chama de central de entregas, que
lida com essa questão, né? Organiza a logística quando você quer montar uma central de entregas com uma rede de estabelecimentos, né? Por quê? Porque cada estabelecimento tem um sistema aqui da Food, eles solicitam aqui as entregas que caem numa central, né? E aí essa central ela distribui automaticamente para os motoboys, os motoboys têm um aplicativo, né? Então assim, não vou puxar muito a sardinha aqui para Food, né? Mas com uma ferramenta, seja da Food Delivery ou seja uma outra, você consegue gerenciar isso de maneira mais fácil, né? E aí, eu posso te falar que é mais difícil você gerenciar de maneira manual, né? Porque se você resolver não pagar um sistema para isso, você provavelmente vai ter que pagar uma pessoa, né? Que muitas vezes pode custar até 10 vezes mais caro que um sistema, né? E aí você paga uma pessoa e essa pessoa ela vai estar gerenciando a logística para você. Então ela vai estar lá na central, vai estar organizando ali a fila dos motoboys, ela vai estar recebendo as solicitações, vai estar fazendo as roteirizações e tudo que precisa fazer, tá bom? Então, deixa eu te falar uma coisa, se você gostou desse vídeo, se acha que ele te ajudou de alguma forma, não esquece de ir lá nas redes sociais, ir no YouTube, dar um subscribe, ativar o sininho de notificação, seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, que seja, que isso ajuda muito, tá bom? A gente produzir mais conteúdo assim para vocês. Muito obrigado e um abraço.